Amém? Boa noite, irmãos. Paz e graça em nome de Jesus. Vocês estão bem? Para mim foi uma honra, surpresa e honra, né? Ao mesmo tempo. É a segunda vez que eu trago a mensagem aqui no púlpito. Na primeira vez tinha um monte de homens chorando, essa parte abafa, né? Ninguém sabe de que aconteceu isso. Mas tinha um monte de homens aí chorando, aí pelos cantos. Foi algo tremendo de Deus, amém? Glória a Deus. Para mim é uma honra muito grande. Você já me conhece a minha família ama estar junto com vocês também, amém? A gente prega em muitas outras igrejas, mas pregar em casa é diferente, a gente fica mais à vontade. Ou vocês ficam mais nervosos? A gente fica mais à vontade, a gente se sente mais livre, amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos? Perdeu a oportunidade. Vocês estão prontos? Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhes perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe, perdão. E ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. E ele declarou, versículo 20, e ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido, desde a minha adolescência. Versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Amém? Esse capítulo muitas pessoas conhecem. O jovem rico, em outras, no livro de Lucas, no livro de Mateus, às vezes chama de jovem príncipe, e há outros apenas de homem mesmo, como Marcos. Eu escolhi o Marcos porque ele é o único que narra uma coisinha diferente dos outros. Que após o jovem disser que tudo isso eu faço, desde a minha mocidade, a Bíblia diz que Jesus o amou. O versículo, olha só como diz aí, o versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Essa foi uma das grandes diferenças que me fez mergulhar muito mais nessa mensagem. O que eu quero falar para vocês é algo muito profundo em Deus. E eu quero que você tenha bastante atenção, porque quanto mais profundo, mais atenção você vai precisar. Essa história é muito conhecida, mas da forma como eu vou narrar, vai ser um pouquinho diferente. Amém? Glória a Deus. Quantos de vocês acreditam no mundo espiritual? Quantos de vocês amam o sobrenatural de Deus? Amém? Irmãos, eu amo o sobrenatural de Deus. Uma das coisas que eu amo é ver Deus se movendo. O mover de Deus na vida das pessoas, na vida dos meus irmãos, na vida das crianças, em cada área das nossas vidas, eu amo ver o mover de Deus. Mas existe uma coisa que eu amo muito mais do que ver o mover de Deus. Eu amo ver a resposta de Deus. Todas as vezes que Deus deu uma resposta a alguém, Ele já está criando tudo, Ele já criou o ambiente, Ele já criou o cenário. Todas as vezes que Deus te dá uma promessa, Ele já vê como cumprido. Então, o verbo de Deus, Ele nunca fala no tempo futuro, é sempre no tempo, ou no que Ele já fez, ou no que Ele está fazendo agora. Então, todas as vezes que Deus está falando contigo, ou é porque Ele já fez, ou é porque Ele está fazendo agora. Amém? Então, entenda uma coisa. No mundo espiritual, é muito gigante. Tem muitas coisas no mundo espiritual. Tem o bem, tem coisas boas no mundo espiritual e tem coisas ruins. A Bíblia fala que os anjos, eles ficam ao nosso redor acampando. Amém? E que o inimigo fica ao nosso derredor.
Isso tudo aonde? No mundo espiritual. Sim ou não? Mas no mundo espiritual existe um lugar que é chamado, que eu chamo de região celestial. É um lugar celestial em Deus. É o que Paulo possa descrever lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais, hein? Regiões celestiais. Bênçãos. E é nessas regiões que eu quero trazer uma mensagem para você. E se eu for colocar um tema, essa mensagem seria a biblioteca de Deus. Dentro da biblioteca de Deus é uma dimensão incrível. Vamos imaginar que Deus, uma grande biblioteca cheia de livros. Cada livro tem resposta para tudo e para cada tipo de situação. Deus tem uma resposta. Por isso que eu amo as respostas de Deus. Porque são poderosas no agir. Então, dentro dessa biblioteca de Deus, você pode escolher qualquer livro para que você possa ler, para que você possa entender e compreender a vontade de Deus. Apenas uma coisa eu tenho que te alertar. Quantos querem conhecer a biblioteca de Deus? Você só consegue ir na biblioteca de Deus, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, se você tiver uma mente renovada. Sem a mente renovada, você não consegue entrar nesse conhecimento incrível de Deus, nessa biblioteca cheia de respostas. Sem uma mente renovada, você não consegue nem compreender, nem entender, porque você vai precisar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, só com uma mente renovada, você consegue entender a vontade de Deus. Senão, os livros vão ser apenas livros, o conhecimento vai ser apenas um conhecimento, e aí não vai dar para aproveitar nada. Você deu para entender? Estamos entrando dentro da biblioteca de Deus. Existem vários livros que você pode ler. Mas antes de você escolher qualquer livro para a sua vida, Deus ele vai te oferecer o primeiro. Você pode ler qualquer livro da biblioteca de Deus, do grande conhecimento de Deus. Você pode ler qualquer livro. Mas primeiro, tu tem que ler o livro que ele vai te entregar nas tuas mãos. Qual é o primeiro livro que ele vai te entregar? O primeiro livro que Deus vai te entregar é o buscar e o conhecer. A capa vai estar dessa forma. Buscar e conhecer. Me busca e me conhece. Quanto mais você busca a Deus, mais você começa a conhecer a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você entende a sua identidade. E quanto mais você entende a sua identidade, mais você sabe o que você pode e o que você não pode. Deu para entender? Então, esse primeiro livro, ele vai te trazer muita luz, porque você vai começando a conhecer a Deus, começando a se descobrir como a tua identidade, como filho de Deus. Aquilo que Ele tem para ti, aquilo que Ele, sabe, que Ele preparou para ti. Esse é o primeiro livro. O segundo livro, quando você terminar de conhecer a Deus e conhecer a tua identidade em Deus, vem o volume 2. Qual é o volume 2? Princípios. A capa está escrito, princípios de Deus. Mas espera aí, eu não posso escolher os livros? O senhor não falou que eu posso escolher os livros da biblioteca de Deus? Sim, você pode. Você pode escolher qualquer livro. Existe o livro da cura. Que você, quando você começa a conhecer sobre cura, você começa a ser usado naquilo que você conhece. Existe o livro da libertação. Quanto mais você vai conhecendo sobre o que é libertação, você aprende muita coisa sobre libertação. Existem livros da prosperidade. E quanto mais você vai aprendendo, você vai conhecendo como que você pode prosperar em Deus. Quantos quer prosperar? Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente esquece os livros que Deus está nos oferecendo e a gente passa a escolher os nossos próprios livros. Pastor, eu não quero os livros de conhecimento, de buscar a Deus. Buscar a Deus é cansativo. Sabe, o corpo, sabe, é cansativo demais, o corpo não resiste, não dá para fazer jejum, não dá para oração, não dá nada, sabe? Eu quero logo o livro da prosperidade, pastor. Pastor Neto, me explica sobre prosperidade. Me dá esse conhecimento sobre, eu quero prosperar. Me dá logo o livro da prosperidade. Mas sem você ler os livros do princípio, sobre princípios, o livro de prosperidade ficará em branco para ti. Se você não ler o livro dos princípios para prosperar, o livro de prosperidade vai ficar em branco para ti quando tu pegar.
Se você não lê o livro de como buscar a Deus e como conhecer a Deus, o livro de libertação vai ficar em branco para ti. Tu vai ser como um fio de Cefas. Lembra lá do fio de Cefas, lá em Atos dos Apóstolos? Que eles foram expulsar um demônio e disseram assim, ó, eu te desconjuro, eu te repreendo em nome do Paulo, do Deus que Paulo prega. O demônio olha para ele e fala, peraí, eu sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, e vocês? Quem são? E a Bíblia fala que os demônios entraram neles e arrebentaram com eles. Por quê? Eles não tinham autoridade, eles não tinham conhecer de Jesus. Eles não conheciam Jesus. O demônio conhecia Jesus mais do que ele. Eles não leram o livro do conhecer, do buscar, os princípios, e nem pegou o livro da libertação. Sabe, quando você abre um livro sobre libertação, uma das coisas que você aprende pelo Espírito Santo de Deus é que você foi liberto de algo para algo. Você não foi liberto para não fazer nada. Você foi liberto de algo para fazer algo. Amém? Quantos entendem que esse jovem rico estava diante da grande biblioteca de Deus? O jovem rico estava diante da grande biblioteca de Deus. Quem é? O verbo vivo, Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, ele falou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, a salvação? Jesus já foi logo dizendo, olha, a primeira coisa que eu tenho que te dizer, o primeiro livro é que bom é Deus. Você precisa conhecer quem é bom aqui. E quando ele vai começando a conversar com Jesus, sabe? Jesus mostra, ele começa a dizer, Senhor, o que eu faço? Jesus falou, tu conhece tudo? Tu conhece a lei? O que diz aí? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrar pai e mãe. Tudo isso eu faço desde a minha da mocidade. Jesus o amou por isso. Legal, beleza. Mas quer ser perfeito? Quer melhorar a tua vida espiritual? Quer melhorar o teu relacionamento com Deus? Te falta um livro. O problema é que quando ele olhou a capa do livro, ele falou, é demais. Não dou conta. Não dou conta de ler esse livro. E quando ele viu a capa dizia assim, ó, vende tudo que tu tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, ele disse, é demais para mim. E ele saiu sem abrir o livro. Ele saiu sem ver o conteúdo do livro. E quando ele saiu sem ver o conteúdo do livro, o que aconteceu? Jesus abre o livro e diz, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil ele passar por uma parede, chamada buraco de agulha, né? Você sabe que quando ele fala agulha, não é uma agulha mesmo, né? Amém? É uma parede com um buraco ali pequeno. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha, nessa parede, do que passar um rico no reino dos céus. Então Pedro logo olhou para Jesus e ele falou assim, você pode ler isso em casa? Pedro olhou para Jesus, e nós, que deixamos tudo, o que nós vamos fazer para ser salvo? Essa devia ser uma preocupação nossa também, né? E nós? O que nós vamos fazer? O que está acontecendo aqui? Espera aí. Se um rico é difícil para ele, e nós que largamos tudo? Jesus fala, olha, não há ninguém que não tenha deixado pai e mãe, que não vai receber 100 vezes mais. A biblioteca de Deus, você tem todos os livros para ler. Mas você precisa entender qual é o livro que Deus está te oferecendo. Porque às vezes o livro que Deus está te oferecendo é o livro que vai te confrontar. O tema vai te confrontar. Quantas pessoas, quando abrem Malaquias, oferta? Porque o livro confronta ele. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas não gostam do conteúdo que tem no livro da prosperidade. Os princípios que te levam a ele. Ele quer logo pegar o livro, por isso ele prefere fazer uma campanha, por exemplo. É mais fácil fazer uma campanha, e olha que eu vi no ministério que fazia campanha. Até do sabonete. Estou dizendo. Entendeu? Então justamente é isso. Então ele prefere pegar, não, eu quero logo direto na partilheira, pegar o livro que eu preciso e prosperar. E os princípios? Qual princípios?
Muitos serão chamados, poucos serão. Muitos conseguiram entrar, porém poucos conseguiram adquirir o conteúdo. Presta bem atenção numa coisa. Vamos para Malaquias. Vou ganhar tempo aqui. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Quem tem medo de Malaquias é quem não dizima. Vai falar de dízimo? Vou. Não tenha medo dos livros que te confrontam. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? É que a gente está com um problema na família e a gente ignora e começa a querer, não, eu vou atrás de outras coisas. Mas Deus está dizendo, tu precisa aprender uma coisa sobre família. Aí você ignora e você, não, eu preciso ler outras coisas, eu não quero ler o livro da família. Por quê? Porque vai te confrontar. Sabe, é o livro da prosperidade. Deus fala assim, bom, eu quero te prosperar, mas tu precisa aprender sobre isso aqui. Sobre esses princípios aqui. Aí você diz, não, eu não quero aprender sobre esses princípios. Eu vou ler o livro da família. O problema é a minha mulher, o problema é o esposo, o problema é o pai, o problema é a mãe, sabe? O problema é que a gente não consegue ter um gerenciamento financeiro. Cara, o teu problema é outro. Tu está lendo o livro errado. Tu está ignorando aquilo que Deus está te proporcionando, está te dando a direção e você está ignorando. É a mesma coisa do jovem rico, dando as costas para o livro ao qual Deus ofereceu. Vende tudo que tu tem, o livro nem olhou a capa e viu, não dá para ler esse livro. Não serve. Muitas vezes Deus quer prosperar a pessoa, mas ela ignora os princípios ao qual Deus oferece para prosperar. Sabe, ela está passando por problema na família, mas ignora o problema que está na família. E às vezes o problema é nele mesmo. E Deus está querendo tratar aquela questão. Sabe, irmãos, a Bíblia diz aqui que Deus amou o jovem rico. É a mesma coisa comigo e com você. Eu te amo. Qual é o teu problema? Qual é a região que te dói? O que queres que eu te faça? É a região, sei lá, psicológica, a região emocional? Qual é a tua área? Deixa Deus entrar. É agora que Ele vai te oferecer um livro para te sair dessa situação. Conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você pode. É incrível isso. O livro de Malaquias, capítulo 1. O livro de Malaquias é muito incrível. Porque ele é uma conversa com Deus, com o povo. Ele fala assim, ó, tu dizes isso, mas eu te digo isso. Tu me diz isso, e eu te digo que na verdade é isso. E ele começa a dizer no versículo 7, dizendo, trazendo comida impura ao meu altar. Mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira nós te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, versículo 8, tá? Malaquias 1, 8. Na hora de sacrificar, vocês estão... Eu pensei que estava aqui, perdão. Traga os animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer esses animais aleijados, doentes, como oferta, não veem mal algum. Tentem oferecê-los esse presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atentará? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Versículo 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele atentará? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Sabe, o que você está fazendo? Está agradando? O texto de Malaquias é isso. O que você está fazendo está agradando ou não? Quando você dá as costas para Deus, naquilo que Ele está te proporcionando, sabe, você está desonrando o próprio Deus. E desonrar é uma palavra muito forte. A desonra daquilo, sabe, quando você oferece algo que não é um sacrifício de louvor. Você sabe o que é sacrifício de louvor? Eu perdi a minha mãe. Mas no dia que eu perdi a minha mãe, no seu velório, eu cantei um hino. Eu
eu tive que sorrir. Alegre-se sempre. Ore sem cessar. Alegre-se sempre. Mas tenha dor. Tenha dificuldade. Você só vai entender esses versículos quando você passa por essas situações. Você só vai, sabe, muitas pessoas elas buscam uma palavra de Deus. Uma palavra. Como centurião. Mas a verdade é que por trás dessa palavra existe um vasto conhecimento, muita coisa ainda ali. Não é só uma bênção que ele oferece, irmão, um tesouro. Ele disse para o jovem rico o quê? Vem e me segue. E vai ter um tesouro no céu. Jesus ofereceu para ele um tesouro. Não ofereceu uma moeda de ouro. Ofereceu um tesouro. O problema é que a gente só quer uma palavra. Mas Deus está dizendo, não precisa ser só uma palavra. Eu vou te dar mais do que uma palavra. Eu vou escrever a tua história. Livro de Salmos diz, o salmista Davi diz, todos os meus dias estão contados no seu livro. Entenda uma coisa, versículo, capítulo 2. Tem uma coisa que é muito legal que eu vi aqui. Capítulo 2, versículo 14 diz. E vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre vocês. Leia o 13, para fazer sentido. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Versículo 14. E vocês ainda perguntam por quê? Aqui ele está falando com os líderes, tá? Sacerdotes. Aqueles líderes. Aqui tem líderes. Por que vocês sempre estão reclamando da oração que ainda não foi respondida? Por que vocês ainda não viram a minha resposta sobre a oração a qual vocês estão clamando? É porque Deus é ruim? Sabe? Ele está dizendo, vocês enchem o meu altar de lágrimas. E vocês perguntam por que eu não respondo? Deus, para aquele povo, para aqueles sacerdotes, Deus deu uma resposta do motivo. E qual era o motivo? Era uma das coisas também que ele falou para o jovem rico. Olha só. Versículo 14 diz. E vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu com a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um corpo em espírito. Olha o que Deus está dizendo, olha só. Vocês desonraram, sabe por que eu não estou ouvindo a oração de vocês? Porque vocês desonram o próprio matrimônio de vocês. Vocês desonram. E aí tem vários tipos de desonra, que é a qual ele falou para o jovem rico. E aí está o motivo porque Jesus disse, e ele o amou. Adultério, fornicação. Sabe? E ele começa a listar várias coisas para o jovem rico e diz, olha, o que mais? O que diz a lei? O que diz as coisas lá? O que diz ali? Não dá falso testemunho. Presta atenção que tudo é aquilo que a gente fala. Muitas vezes. Em livro de Provérbios, tem como botar aí? Provérbios 18, 20. Tem como projetar? Do fruto da boca enche o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz. Do fruto da sua boca, daquilo que você fala. Presta atenção que o livro de Malaquias, Deus está sempre dizendo. Você diz. Você vive falando algo. Você fala algo. E aqui o texto de Provérbios está dizendo. O teu estômago vai te satisfazer com palavras a qual sai da tua boca. É incrível quando a gente começa a conhecer a profundidade de Deus. Existe algo muito mais profundo ainda que você e eu precisamos descobrir. O mundo espiritual é como um tesouro que a gente precisa cavar e descobrir. É para nós que somos filhos. Amém? Estou terminando. Vocês estão aí? Ninguém dormiu? Quando eu dormia na sala de aula, o professor jogava giz. Aqui não tem giz. Amém. Deixa eu te mostrar algo. Sabe, o livro de Malaquias, ele traz uma conversa de Deus com o seu povo. E quando ele vai falar a questão de dízimo, presta atenção aqui. Presta atenção. Eu gosto do meu café forte. Gosto de uma comida temperada, boa, temperada.
quero dizer com isso é que quando Deus fala comigo, e se Ele disser para mim, tu é ladrão, tu me roubou, eu quero olhar para Deus e dizer, vem. Eu não vou fugir, eu não vou sair, eu não vou dar as minhas costas. Se eu sou ladrão, roubei. Agora eu quero me consertar. Deus, Ele vai confrontar o povo e Ele está dizendo, você me roubou. Aí vocês me perguntam, o que você me roubou? Entendeu? Você me roubou em quê? Em que eu te roubamos? E Ele fala, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Incrível como muitas pessoas, quando Deus fala, tu me roubou, e Ele... vou continuar roubando. Parece que Ele está dizendo para Deus, vou continuar roubando. No capítulo 3, tem algo muito interessante também, que Deus Ele começa a dizer, não dá tempo lá, vou ganhar tempo aqui. Que Deus começa a dizer que Ele está ouvindo a conversa do seu povo. E o seu povo está dizendo, por que alguns prosperam e outros não? Por que aqueles que são maus estão prosperando mais do que aqueles que são bons? Deus ouve aquela conversa e vai para um outro grupo. E no outro grupo, Deus está ouvindo a conversa daqueles que temem o Senhor. E Ele diz, eu estou construindo um livro. Eu estou escrevendo um livro que vai servir como memorial daqueles que temem a Deus. Está lá no capítulo 3, depois eu estou terminando de ler. Eu estou construindo um memorial, eu estou escrevendo a história daqueles que temem a Deus. E aí vocês vão ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Aqueles que temem a Deus, Ele vai temer a sua palavra. E a sua palavra que vem de confronto a Ele, Ele, sabe, Ele não foge, Ele não sai da luz. Ele vai para cima da luz. O problema é que quando a gente dá o dízimo, a gente parece que fica assim, pronto, não sou mais ladrão. Deu o dízimo, não sou mais ladrão, pronto, eu estou livre. Sabe, Deus não está falando de valores. Como que você apresenta seu dízimo a Deus? Como que você apresenta a sua oferta a Deus? Ah, eu pego meus 10%, presta atenção nisso, é ensinamento. Eu pego meus 10% e falo, Senhor, está aqui, ó. 10% de 100, é? Me ajuda, irmãos. 10% de 100 é? 10% de 100 é 10, então eu apresento quanto para o Senhor? 10% de 100 é 10, eu apresento quanto? 10? 10? Não. 100. Ele está dizendo na palavra dele de Malaquias, tem uma parte que ele diz assim, ó. Vocês me chamam de pai, e eu sou. Vocês me chamam de Senhor, e eu sou. Mas se eu sou tudo isso, onde está a minha honra? Tem que saber de uma coisa, aprenda isso. 100% é do Senhor. 100%. Calma aí. Está assustado? 100% é do Senhor. Tu apresenta quanto? 100%. E quando tu apresenta 100%, ele diz, fica com 90%. 10 é meu. Quando você vai prestar conta, o pastor aqui está empregado. Quando você vai prestar conta com o seu patrão, você apresenta a metade do dinheiro ou você apresenta todo? Todo. E quando você apresenta todo, o patrão diz, aqui é o teu e o restante é meu. Vocês estão entendendo? O que Deus está dizendo não é que você vai dar os 100%. Você vai apresentar os 100%. Porque tudo é dele. Quando você diz, Senhor, está aqui, ó, 100. Ele diz, ó, 90 é teu. Deixa só 10 para mim. O problema é que a gente está apresentando 10. E a gente está achando que está apresentando tanto. O 100% é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo provém dele. Tudo é para ele. Só que quando a gente apresenta o 100, a gente tem que dizer, Senhor, está aqui os 100. Lembra lá da palavra dos talentos? Eles apresentaram quantos? Quem multiplicou lá, recebeu 5 talentos, eles apresentaram quanto? Mais 5. Sim ou não? Eles apresentaram só 5? Não, o Senhor me deu foi só 5. Está aqui, ó. E o restante? Foi só 5 que o Senhor me deu, não foi? Não, está aqui, Senhor. Eu multipliquei, está aqui, o Senhor me deu 5, estou te apresentando os 10. E aí Deus fala e Deus dá mais para ele ainda. Você está entendendo? Honra a Deus 100%. Apresenta os 100. E ele vai dizer para você, servo bom e fiel, fica com 90. Interessante? Entenda uma coisa. Isso é um coração, sabendo que nada tem. Que tudo é para Ele, por Ele, todas as coisas. Amém? Para mim terminar, eu quero te dizer uma coisa para vocês. É um conselho. Nunca reclame de Deus. Nunca reclame de Deus. Se nos louvores, na adoração, habita o Senhor,
quem está entronizado nas reclamações? Se na adoração e nos louvores habita o Senhor, quem está nas reclamações? Quem está entronizado nas queixas, nas nossas queixas? O povo estava dizendo, Deus estava dizendo no livro de Malaquias, tu dizes, tu falas, eu estou ouvindo tudo o que você fala. Se você começar a entender o que é fé, todas as vezes que uma pessoa na Bíblia usou a fé, ela disse alguma coisa. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse o quê? Ela disse algo. Lembra da filha de Jairo, que estava quase morrendo? Observe uma coisa. Ele chega até Jesus e Jesus está ouvindo a conversa. Ele fala o quê? Senhor, a minha filha está em casa quase morrendo, sim ou não? Vai até a minha. E Jesus foi. O centurião já disse ao contrário. O meu enteado está quase morrendo. Não precisa ir. E aí, bom, se um está dizendo que eu preciso ir, então eu vou. Se o outro está dizendo que eu não preciso ir, então eu não preciso ir. Pela tua fé, o que tu disse. O que tu disse. E o que o nosso coração está dizendo hoje. Fique de pé. O que o seu coração está dizendo? Deus, ele quer um relacionamento de comunicação. Um relacionamento que você conversa com Ele, que você apresenta a tua oferta. Que você apresenta como uma oferta agradável. Ele olhou para o jovem rico e disse, eu amei esse cara. Tu conhece os mandamentos? Honra pai e mãe, não roubarás, não dirá falso testemunho. E ele disse, tudo isso eu faço. Sabe, Jesus, é como Jesus olhasse para ele e diz, cara, gosto de ti. Te amo, cara. Tu é incrível. Mas uma coisa está te faltando. Teu coração. Entende tudo que tu tem. Teu coração. Quando você começa a conhecer a Deus, você vai conhecer o mundo espiritual de um jeito que é como se você estivesse no Jardim do Éden. Todas as maravilhas de Deus estão diante de ti. Entra nesse mistério de Deus. Entra nessa atmosfera onde Ele vai falar contigo. Onde você vai falar e Ele vai te responder. Na biblioteca de Deus não é você que lê os livros, é os livros que te lê. O livro da vida está na biblioteca de Deus. De todos os livros que tem na biblioteca de Deus, o mais precioso é o livro da vida. E o livro da vida está o teu nome e meu nome. Feche seus olhos. Pai, queremos a tua presença, Senhor. Queremos, meu Deus, estar por inteiro. Queremos entender o teu plano e o teu propósito. Queremos ler, meu Deus, aquilo que o Senhor está dizendo aos nossos respeitos, a nossa alma. Eu quero que o Senhor me diga, meu Pai, qual é a direção, qual é o caminho. A partir daqui eu quero entender os teus preceitos. Uma coisa eu buscarei, uma coisa eu vou buscar, a tua vontade para a minha vida. Existem muitos livros na biblioteca de Deus, mas o mais precioso deles é o livro da vida. O livro que ele dá o teu nome. E ele diz que você precisa conhecê-lo. Ele convidou Ezequiel e disse, Ezequiel, toma esse livro e coma-o. Ele se apresentou para João e disse, João, este pergaminho, esse livro também coma. Digere isso. Coma esse livro. Entenda a vontade de Deus, o conhecer de Deus. Existe algo mais profundo em Deus. Você precisa entrar no mais profundo, no mais secreto. Existem armas que Ele deu só para os melhores guerreiros, que só os melhores guerreiros conseguem dominar. A arma da humildade. A humildade é uma arma. A gratidão é uma arma poderosa. O avivamento, a comunhão, são armas poderosas em Deus. Mas só os melhores guerreiros conseguem ter essas armas. Conseguem entrar no mundo espiritual e ser verdadeiramente humildes de coração. Aquele que tem fome e sede, ele será saciado. Aquele que busca, ele encontra. Tudo que Deus quer é um relacionamento mais profundo com Ele. É algo que você precisa descobrir, é algo que você precisa entronizar, entrar no santo dos santos. A porta se abre para aquele que é íntimo, para aquele que Deus conhece. A porta se abre para aqueles que estão com desejo de conhecer. Entre nessa porta, entre no conhecimento de Deus, entra no mais profundo de Deus. Diga, Jesus, eis-me aqui. Me conduza nesse caminho. Um caminho de retidão,
no caminho de fidelidade. Me conduza no caminho que vai te honrar, que vai honrar o teu nome. Deus está querendo que você busque a direção que Ele tem para a tua vida. É hora de deixarmos as brincadeiras de criança e entrar e dizer: qual é a tua vontade para mim? Qual livro eu devo ler? Qual é o caminho que eu devo tomar? O que eu devo conhecer? Qual é a resposta do Senhor para a minha vida hoje? Qual é a resposta do Senhor da minha vida hoje? O que eu preciso entender? Qual é o caminho que eu devo tomar? Entra no teu secreto e o Pai que te olha no secreto te responderá em secreto. Eu quero responder a oração. É isso que Deus me trouxe nessa noite para te dizer. Eu quero responder as tuas orações hoje. Eu quero responder aquilo que tu tem buscado com fervor. Mas eu quero te levar num nível espiritual maior. Eu quero te levar numa atmosfera maior, numa atmosfera de entrega, numa atmosfera de avivamento. Eu quero te levar numa outra dimensão de conhecimento. Entra na minha presença. Entra na presença de Deus. Entra no conhecer, entra no buscar. Todo que busca eu encontro. Ele está dizendo: você vai me encontrar. Nada é tão poderoso quanto as respostas de Deus para nossas vidas. Nada é tão poderoso quando Ele vem, Ele entra no teu ambiente e Ele fala ao teu coração e Ele diz: filho meu, levanta. Filho meu, levanta a cabeça. Filha minha, levanta. Eu estou tratando as tuas feridas emocionais. Eu estou te tratando, levanta. Isso não vai te ferir, isso não vai te matar, isso vai te levantar. A tua vida vai ser o meu testemunho para outros. Eu estou pronto, não para te dar uma palavra, mas transformar a tua história. Eu não quero só te dar um testemunho, eu quero te dar uma história. O que Deus está me cobrando? O que Deus está te cobrando hoje? O que Deus está esperando de mim, de você? Tu dizes algo, mas eu estou dizendo em verdade, eu te digo. Todo aquele que busca, encontra. Quanto mais você busca, mais você vai encontrar em Deus. Amém? Palmas para Jesus. Pastor. Amém? Essa parte é com você.